Bem-vindo ao nosso canal e hoje falaremos sobre uma entrevista dada à BBC pela neurocientista Nazaré Castellanos. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários sobre quais assuntos gostaria que abordássemos. Você sabia que temos mais de 5 sentidos? E que dentre eles, os mais importantes podem não ser aqueles que estamos acostumados a pensar. É o que afirma a neurocientista espanhola Nazaré Castellanos, que tem estudado a importância da postura e das expressões faciais para a comunicação com o cérebro. A importância da postura e das expressões faciais. Segundo Castellanos, nossa postura e nossas expressões faciais enviam sinais importantes ao cérebro, que por sua vez responde de acordo com essas informações. Por exemplo, se fazemos uma cara de raiva, o cérebro entende que estamos sentindo raiva e ativa os mecanismos correspondentes. Da mesma forma, uma postura típica de tristeza ativa os mecanismos neurais típicos da tristeza. Por isso, é importante prestar atenção à nossa postura e às nossas expressões faciais, já que elas podem afetar não só a nossa comunicação com os outros, mas também o nosso estado emocional e mental. Além disso, a postura também pode afetar a nossa saúde física, uma vez que uma postura incorreta pode causar dores musculares e problemas na coluna vertebral. Os outros sentidos importantes. Além da postura e das expressões faciais, Castellanos destaca outros sentidos que considera importantes. A propriocepção, que é a capacidade de sentir a posição e o movimento do corpo. A interocepção, que é a capacidade de sentir as sensações internas do corpo, como a fome, sede e dor. E a nocicepção, que é a capacidade de sentir a dor. Esses sentidos são fundamentais para a nossa percepção do mundo e para a nossa capacidade de responder aos estímulos. Por exemplo, a propriocepção é importante para a nossa coordenação motora, enquanto a interocepção nos ajuda a regular o nosso estado interno e a nocicepção nos alerta sobre possíveis lesões. Portanto, é importante valorizar e cuidar de todos os nossos sentidos, incluindo aqueles que muitas vezes passam despercebidos. Além de prestar atenção à nossa postura e expressões faciais, devemos estar atentos às sensações internas do corpo e às informações que ele nos envia, para assim termos uma percepção mais completa e integrada do mundo. Segundo a cientista Nazaré Castellanos, os 5 sentidos mais conhecidos, olfato, visão, audição, tato e paladar, são os menos importantes para o cérebro. De acordo com a neurocientista espanhola, temos 7 sentidos e a postura e as expressões faciais são informações importantes que enviamos ao cérebro. Em entrevista à BBC News Mundo, Nazaré Castellanos conta como começou a investigar a relação entre a postura e o cérebro. Após passar 20 anos estudando apenas o cérebro, ela começou a pensar que o comportamento humano não poderia depender apenas de um órgão, o que está na cabeça. A pesquisadora já estudava a influência de órgãos como o intestino no cérebro e pensava que a postura do corpo deveria ter uma influência semelhante. A partir daí, ela começou a pesquisar sobre o assunto e encontrou descobertas surpreendentes na literatura científica. Para Castellanos, essas informações precisavam ser compartilhadas com todos. Castellanos disse em sua entrevista que significa interocepção é a informação que chega ao cérebro sobre o que acontece dentro do organismo. O que está acontecendo dentro dos órgãos. Estamos falando do coração, da respiração, do estômago, do intestino. É o sentido número 1 porque de todas as coisas que acontecem, é aquela a que o cérebro vai dar mais importância, é prioridade para o cérebro. E o número 2 em prioridade é o sentido da propriocepção, a informação que chega ao cérebro sobre como está meu corpo por fora, a postura, os gestos e as sensações que tenho por todo o corpo. Por exemplo, as sensações na barriga quando ficamos nervosos, ou um nó na garganta, ou os olhos pesados quando estamos cansados. A propriocepção é o segundo sentido mais importante. E na sequência vem os outros 5. Castellanos esclarece que significa dizer que a interocepção e a propriocepção são o primeiro e o segundo sentidos em ordem de prioridade. Para o cérebro já era conhecido que o cérebro precisa saber como está todo o corpo. Mas antes se pensava que era uma informação passiva. A mudança agora é que isso é um sentido. Ou seja, um sentido é aquela informação que o cérebro recebe e a qual deve responder. Dependendo do que está acontecendo, o cérebro tem que agir de uma forma ou de outra, e essa é a grande mudança. Castellanos explica que em nosso cérebro existe uma área chamada córtex somatosensorial, que é como uma tiara que representa o nosso corpo.
Descobriu-se que o cérebro dá mais importância a algumas partes do corpo do que a outras, e as partes mais importantes são o rosto, as mãos e a curvatura do corpo. Quando fazemos gestos faciais, o cérebro atribui uma importância tremenda ao que acontece no rosto. Por exemplo, quando franzimos a testa, estamos ativando uma área relacionada à amígdala, que está mais envolvida na emoção. Isso significa que se surgir uma situação estressante, ficaremos mais estimulados e reagiremos mais rapidamente porque já temos essa área preparada. Porém, se a amígdala já estiver ativada, quando surgir uma situação estressante, ela hiperativará e gerará uma hiperreação. Tentar relaxar essa parte, o senho, desativa um pouco a nossa amígdala e nos ajuda a relaxar. Castellanos também menciona um estudo fascinante com canetas que mostra como franzir a testa ou sorrir muda a maneira como interpretamos o mundo. Além da musculatura ao redor dos olhos, a segunda parte mais importante do rosto para o cérebro é a boca, e não temos noção do poder que ela tem. O estudo consistiu em colocar uma caneta na boca das pessoas para analisar a hipótese da retroalimentação facial. O sorriso é uma expressão poderosa que tem um impacto significativo no nosso cérebro e na nossa capacidade cognitiva. Estudos mostram que segurar uma caneta entre os dentes para simular um sorriso pode aumentar a percepção de simpatia em imagens, enquanto segurá-la entre os lábios para simular raiva pode tornar as mesmas imagens menos agradáveis. Quando vemos um rosto sorridente, nossa capacidade criativa e nossa resposta neural são mais fortes do que diante de um rosto que não sorri ou uma cara emburrada. O cérebro dedica uma grande quantidade de neurônios ao rosto e à ínsula, uma das áreas do cérebro mais envolvidas na identidade. É ativada quando vemos alguém sorrir ou quando sorrimos. O cérebro interpreta a informação que chega sobre como está nosso corpo e especificamente nosso rosto, ativando mecanismos de raiva ou tranquilidade dependendo da expressão facial que estamos fazendo. Isso significa que o cérebro está constantemente lendo a postura do corpo e associando-a a um estado emocional. Foi recentemente descoberto que existe uma área do cérebro dedicada exclusivamente a essa tarefa. Posturas corporais específicas são associadas a estados emocionais específicos, como curvar-se, que é frequentemente associado à tristeza. Como passamos muito tempo curvados em frente ao computador e outros dispositivos, muitos de nós têm posturas curvadas. O que pode afetar nosso estado emocional? Qual é o experimento famoso mencionado por Nazaré Castellanos em seus discursos? Nazaré Castellanos se refere a um experimento no qual um laptop foi colocado na altura dos olhos dos participantes, e uma série de palavras apareceu na tela. O mesmo experimento foi repetido com o laptop colocado no chão, obrigando os participantes a se curvarem para ver a tela. Os resultados mostraram que quando o corpo estava em uma posição curvada para baixo, as pessoas lembravam de menos palavras e tendiam a lembrar mais de palavras negativas do que positivas. Esse experimento ilustra como a postura corporal pode afetar a percepção emocional e a memória. Castellanos destaca a importância de observar a postura corporal ao longo do dia e corrigi-la quando necessário para melhorar nossas habilidades cognitivas e nosso bem-estar emocional. Ela também enfatiza a importância de desenvolver uma maior consciência das sensações e emoções do nosso corpo para melhor gerenciar nossas respostas emocionais. Postura e a respiração estão intimamente relacionadas. Se você cuida da sua postura, está cuidando da sua respiração. Na neuroanatomia da respiração, observou-se que a respiração tem influência na memória, na atenção e no gerenciamento das emoções. No entanto, é importante lembrar que isso só acontece quando a respiração é nasal, ou seja, quando a inspiração é feita pelo nariz. Infelizmente, grande parte da população respira pela boca, o que não permite uma ativação adequada do cérebro. O cérebro precisa de ritmos e a respiração é um dos marcadores de ritmo que ele utiliza para gerar as descargas elétricas dos neurônios. Quando respiramos pela boca, esse marcador de ritmo é atenuado, sendo necessário que a inspiração seja feita pelo nariz. O momento em que temos maior capacidade de memória é quando estamos expirando pelo nariz, pois é nesse momento que o hipocampo é ativado. Se alguém nos disser algo durante a inspiração, há mais chances de que isso seja lembrado do que se dissessem durante a expiração. Isso nos leva a uma descoberta interessante: a respiração lenta. Normalmente respiramos de forma muito rápida e salientou da importância de se respirar devagar.
Castellanos publicou um estudo científico sobre o poder da respiração lenta como analgésico em casos de dor crônica causada por discopatia, deterioração dos discos entre as vértebras. E no que se refere às emoções, é importante que o tempo que levamos para expirar, para soltar o ar, seja maior do que o tempo que levamos para inspirar. Isso é extremamente importante, pois existem muitas coisas que podemos fazer com o nosso próprio corpo. Nosso corpo é um instrumento através do qual vivemos, mas é um instrumento que muitas vezes não sabemos como tocar. Por isso, precisamos primeiro aprendê-lo a conhecê-lo e em seguida a tocá-lo. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, comenta. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo.